Bom, o prefeito também comentou aí sobre a questão dessa pandemia de coronavírus. Ontem teve a reunião tradicional semanal do COESP, discutiu-se a questão das academias. O prefeito reiterou novamente que é uma questão judicial, não cabe à prefeitura, e sim ao governo do estado, mais especificamente à Secretaria Estadual de Saúde, que tem que criar regras específicas para o setor. Ainda assim, ele disse que o COESP analisa, estuda alguns casos separadamente, porque entende que não dá para colocar todo mundo numa linha geral, que há atividades específicas que merecem também tratamento específico. Tanto as academias de ginástica, as academias de musculação, as aulas de natação, ginástica, atividades individuais e também atividades em grupo e que merecem aí tratamento diferenciado. Também falou sobre a questão aí que a grande reclamação, superlotação nos ônibus. Ele disse que houve uma redução muito grande no número de passageiros por causa dessa pandemia. No entanto, foi constatado aí, tanto pela Prefeitura quanto pela CMTU, que ainda está havendo uma aglomeração, uma concentração no número de pessoas entre as 6 da manhã e as 8 horas. Então, que deve ser feita alguma mudança para tentar diluir esse movimento, mudanças de atividades. Também falou aí de números, né? Nós temos atualmente 511 casos confirmados, 31 mortes. Segundo ele, o COESP discutiu esses números também na reunião de ontem e tudo está dentro do previsto. Fez até uma revelação um pouco surpreendente. Diz que pelos cálculos do COESP a gente pode chegar ao fim do mês com mais de 1.000 casos. Vamos ouvir. Nós estamos também preparando outras medidas no sentido de mudança de horários de prestadores de serviço e algumas outras atividades, no sentido que a gente possa reduzir o volume de pessoas dentro do ônibus, principalmente nos horários das 6 às 8 horas. O movimento no transporte coletivo, os dados indicam que antes da pandemia eram 130 mil pessoas que usavam por dia o transporte coletivo. E esses números caíram agora para menos de 40 mil, mas tem um pico de 25 mil pessoas entre as 6 e as 8 horas. Então, a CMTU e a Prefeitura estão fazendo em conjunto um trabalho e um estudo. O que precisaria mudar para que a gente diminua esse pico que acontece entre as 6 e as 8 horas da manhã? Quanto aos números especificamente de Londrina, está dentro do esperado. Até ontem nós tivemos uma reunião com o COESP, e é uma coisa até interessante, porque quando você olha a análise epidemiológica, é uma coisa que preocupa, porque você fala, puxa, subiu os números, mas não. Pelo contrário, na análise dos especialistas, o momento está absolutamente equilibrado, controlado e dentro daquilo que é o esperado. O esperado deles é chegar até o final do mês de junho, próximo de 1.000 e poucos casos confirmados. Pois é um número grande, né? Mas segundo, então, o prefeito e o COESP, isso tudo está dentro do previsto. Ele voltou a falar aí sobre a quantidade de leitos, diz que Londrina deve passar a ter mais de 400 leitos de UTI e que isso seria mais do que suficiente para a gente encarar essa pandemia, que os números estão sob controle, por isso não haveria hoje de se falar em novo fechamento do comércio, da indústria, dos shoppings e de outros serviços, desde que a gente consiga controlar a ocupação, a taxa de ocupação dos leitos, que tem ficado perto de 50% os leitos de enfermaria e também de UTI. No entanto, voltou a falar então essa questão das academias, que por enquanto nada muda. E essa questão do transporte coletivo, que é uma reivindicação muito grande, né, Cid? A gente recebe, nós aqui na Tarobá, diariamente reclamações de pessoas que alegam que o transporte coletivo está superlotado. Então, essa alternativa de mudança de horário no funcionamento de alguns serviços para tentar evitar exatamente essa superlotação.